Boa tarde a todos. Então, retomando o nosso conteúdo, há pouco tratávamos dos fundamentos, dos princípios, e eu fiz um vídeo enorme para vocês e acabei ficando sem áudio. Então, retomando a parte de princípios. Eu espero conseguir, em mais 2 vídeos, resolver o conteúdo dessa parte aqui, para que possamos partir para outro assunto. Então, intervenção do Estado no domínio econômico, falando sobre liberalismo, modelo interventivo, Constituição, os fundamentos, valorização do trabalho humano, a livre iniciativa, os princípios que orientam a ordem econômica, a súmula vinculante 49, e dando continuidade, forma de atuação do Estado, artigo 174 da Constituição Federal. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Algumas considerações sobre o 174. O Estado age como agente normativo e regulador, cria as normas e regula a atividade econômica no país. Não tem muito mistério. Quais funções ele tem para tanto? 3. Fiscalização, incentivo e planejamento. Sendo que, no que tange à administração pública, no que tange a si próprio Estado, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento são determinantes, são vinculatórias, enquanto para a iniciativa privada são meramente indicativas. O setor público mostra o caminho, enquanto para si próprio é elementar que siga, é determinante. Quando nós falamos de atuação do Estado sendo agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado cumprindo a sua função de fiscalizar, incentivar e planejar, nós vemos que o Estado pode atuar de 2 formas, regulando e executando atividades no âmbito econômico. Como regulador, ele cria normas e estabelece restrições, além de fazer um diagnóstico social das condições econômicas. Já na condição de executor, ele bota a mão na massa e vai lá atuar. Nós vamos distinguir a atuação do Estado no estudo tanto do seu aspecto regulador quanto executor. Nós vimos ainda que o Estado tem ações de, aqui seguindo por funções de fiscalização, incentivo e planejamento. No que diz respeito à fiscalização, exercício de poder da polícia, verificação dos setores econômicos para o fim de se evitem formas abusivas de comportamento de alguns particulares, causando distorções sobre gravames de setores menos favorecidos, a exemplo dos consumidores. Poderíamos pegar também o meio ambiente, então, as mais variadas situações. Incentivo, aquilo que nós estudamos como tarefas precípuas da administração pública, atividades de fomento, atividades em que o Estado incentiva determinados setores. Nós temos visto o Estado investindo pesado em criação de crédito para pequenas e médias empresas, a fim de evitar o fechamento massivo nesse período de pandemia. Nós temos visto também o Estado investindo em companhias aéreas que estão sendo duramente afetadas. Então, nós vamos ter o quê? Principalmente políticas de isenção fiscal ou até mesmo de incremento, de abertura de linhas econômicas para tais atividades em momentos especiais. O BNDES é o elemento, talvez seja a peça-chave nessa engrenagem. E temos ainda o planejamento, que é a política de vislumbrar o que está acontecendo e olhar para frente, montar uma estratégia para desenvolvimento, para desburocratização de atividades empresárias, de empreendimentos na ordem econômica, que permitam o crescimento da economia, a redução das desigualdades e a geração de pleno emprego, sempre com respeito aos ditames da justiça social. Na defesa do Estado regulador, pessoal, o Estado está regulando, ele não está intervindo? Claro que ele está intervindo.
Se ele está intervindo, a atuação ou a natureza desse Estado regulador é o quê? Uma intervenção direta no domínio econômico. Nesse contexto, eu trago para vocês algo que está previsto no âmbito constitucional, que vocês vão aprender ou estão aprendendo em direito tributário. A CID, a contribuição de intervenção no domínio econômico. São alguns tributos que são arrecadados pela União como mecanismo de disciplina e regulação de mercados relevantes. 2 exemplos para vocês: CID combustíveis e CID royalties. Então, o elemento tributário também serve como mecanismo de intervenção do Estado. Então, CID, contribuição de intervenção no domínio econômico. Formas de abuso. Como é que o Estado regula? Quais são as áreas que são reguladas? Olha só, o artigo 173, parágrafo 4 da Constituição, ele é claro dizer que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise dominação de mercados, eliminação da concorrência e aumento arbitrário dos lucros. Um desses elementos pode aparecer de maneira isolada, mas é muito comum que eles estejam conjugados, que aquele indivíduo que quer dominar o mercado quer fazê-lo eliminando a concorrência. Para quê? Para que somente ele preste o melhor serviço ou entregue o melhor produto para a coletividade? Óbvio que não, ele quer aumentar os seus lucros. Então, a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise dominação dos mercados, eliminação da concorrência e aumento arbitrário dos lucros. Dominação do mercado, aquela história de que forma que o mercado encontra equilíbrio? Através da lei da oferta e da procura. Ponto. Agora, é possível desequilibrar essa situação? Sim. Se um determinado ator do mercado econômico consegue o seu produto, produzir o seu produto ou fornecer o seu serviço com um preço reduzido, abaixo do preço de mercado, está no prejuízo mesmo, visando o quê? Visando eliminar a concorrência e ter domínio sobre o mercado, ter uma espécie de monopólio sobre esse mercado. No primeiro momento, o consumidor pode ter levado a euforia, acreditando que aquele preço abaixo do mercado é real, que aquilo é bom. Não é bom. Por que não é bom? Porque quando for eliminada a concorrência, quando esse ator conseguir dominar o mercado, ele vai o quê? Jogar o preço lá para cima, não há concorrência. Ele detém o produto, ele detém o monopólio daquele produto. O que vai acontecer? Ele vai não só recuperar o prejuízo que ele teve enquanto operou abaixo do preço de mercado, como manter o preço elevado, aumentando, portanto, arbitrariamente seus lucros. E isso, pessoal, eu falei para você, pode acontecer de maneira conjugada, também pode acontecer de maneira isolada. Olha só, tivemos o início da pandemia do coronavírus e o que se vislumbrou? Muitas farmácias, muitas empresas jogando o preço de máscaras e álcool gel nas alturas. O objetivo deles não era quebrar os concorrentes, o objetivo deles era simplesmente o quê? Aumento arbitrário dos lucros. Sabe que aumentou a demanda por determinado produto, sabe que o consumidor está desesperado e vai pagar aquilo que foi cobrado, o que eles fazem? Joga o preço lá para cima, aumento arbitrário dos lucros. Cumpre ao PROCON, cumpre ao poder público, fiscalizar, atuar e até mesmo eventualmente fechar esse tipo de estabelecimento que está o quê? Atuando de maneira abusiva no mercado econômico. Nós temos ainda alguns outros mecanismos, esses já mais estruturados, de abuso do poder econômico. Um exemplo disso, os trustes. Isso não é tão comum no nosso cotidiano. Por quê? Porque ele está no âmbito das grandes corporações. Quando uma grande corporação, utilizando o poder econômico, força que tudo vá se adaptando ao seu sistema operacional, por exemplo, à sua estratégia de mercado, aos seus produtos. Isso acaba impedindo ou criando empecilhos ao pequeno empresário. Um exemplo disso foi a empresa Apple nos Estados Unidos, que foi acusada de estar violando leis antitrust
ao exigir o uso de seus próprios programas para desenvolver aplicativos para iPhone e iPad. Ou seja, impedia novos desenvolvedores de criar produtos para a sua linha própria. Empresa Intel tentava dominar o mercado de microprocessadores, também sofreu ação nos Estados Unidos. Trouxe, então, para um ambiente corporativo internacional ou elevado. Agora, aqui no Brasil, nós vamos ver com muita frequência o quê? Formação de cartéis, muitas notícias de cartéis. Quando empresários, muitas vezes visando eliminar a concorrência ou dão um aumento arbitrário dos lucros, se reúnem e combinam preços. Eu trouxe para vocês 3 exemplos: o cartel das britas, o cartel dos combustíveis e uma denúncia feita pelo IPF contra a Globo e o Clube dos 13, à época, por formação de cartel na transmissão de jogos. Vou tratar do combustível, que talvez seja o ponto mais comum, mais corriqueiro e mais citado. Basicamente, quando nós falamos de combustíveis, nós vamos ver as denúncias de que donos de postos de combustível de uma determinada localidade se organizam para fixar o preço da gasolina, por exemplo. E assim eles vão estabelecer um piso para o combustível de maneira que não seja o mercado que esteja regulando, não seja a lei da oferta e da procura que esteja regulando o preço. Isso gera prejuízo ao consumidor, porque o consumidor vai ter que pagar o preço que eles ajustaram. O consumidor não tem a possibilidade de ir no concorrente quando todos estão alinhados. Então, isso é um cartel. E, finalmente, nós temos o dumping ainda. O dumping direcionado principalmente para incentivos. Lembra aquele fomento que nós vimos há pouco, que o Estado deve fomentar, deve incentivar? Todavia, esse fomento, esse incentivo, se elevado a um nível muito alto, pode gerar o quê? Pode gerar vantagem competitiva para o produtor local. Então, imagina o produtor de soja, o produtor de algodão, o produtor de biodiesel no Brasil. Ele tem incentivo do governo, consegue produzir com um custo muito reduzido e invade o mercado internacional, invade outros países, colocando em risco a economia deles. Isso é dumping. Eu trouxe para vocês o exemplo de uma farmacêutica americana acusada de dumping no Brasil por vender medicamentos abaixo do preço. Ela podia fazer isso? Sim. Por quê? Porque ela tinha subsídio do seu país de origem na produção do medicamento. Então, quer dizer, ela não está operando no prejuízo, porque parte do custo era do contribuinte francês. E aí ela trabalhava abaixo do preço do mercado. O consumidor brasileiro, maravilhado, o preço do medicamento abaixo da concorrência. A concorrência, quando trabalhava no mínimo, não conseguia alcançar o preço dela. E aí, quebra-se a concorrência, quebra-se o mercado local. Então, o dumping, ele diz respeito principalmente a subsídios do poder público em determinadas categorias, em determinadas empresas. De que forma nós vamos ver o Estado atuando? O Estado regulando e o Estado executando. Topo o nosso vídeo para não ficar tão longo. Muito obrigado por enquanto, pessoal.